1h38, boa tarde. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Meu nome é Itan Arruda e a gente já inicia essa edição do Gazeta Entrevista pedindo a sua colaboração. Aí estão as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista e também tem o número do WhatsApp, por onde eu espero a sua participação. Por quê? Porque hoje o assunto vai ser essa questão da água aqui na capital. É um problema que você que está no interior talvez não se interesse pontualmente, né? Porque é uma coisa concreta aqui para Rio Branco, mas se você pegar o espírito da coisa, você vai perceber que muito do aperreio que Rio Branco está passando, em boa medida, você aí na sua cidade, você também pode vir a ter esse problema. Então, que tal se você ficar antenado, atento, para que você possa se precaver aí, né? Se preparar. Porque, pelo menos, eu não sei se a informação que eu tenho aqui procede, mas 25% da produção de água, um quarto. Ora, nós temos um quarto, 25% da produção de água comprometida, a situação é bem complicada. E o Enoque, que é o diretor-presidente do SAERB, é o homem que está com essa pedreira para conduzir. Agora, o que ocasiona essa redução na produção de água tratada? O problema não é novo, é o problema da turbidez. A palavra é feia, não é popular. Turbidez é a quantidade de barro que tem na água, só para facilitar a minha conversa. Ora, você tirar aquele barro e tornar aquela água própria para o consumo humano, parceiro, não é fácil. Tem uma série de procedimentos, né? Uso de produtos químicos, espera para aquele barro descer, tirar o barro, é uma confusão. Agora você imagine você fazer isso de maneira que você consiga atender a uma cidade como Rio Branco. Não é brincadeira. Então, agora o que tem me chamado a atenção, isso eu vou tirar uma dúvida aqui com o Enoque. O Rio Acre, porque nós temos um problema, quando o Rio Acre fica muito seco, a turbidez complica. Retirar água é difícil. Quando está muito cheio, também. Mas não é o caso. O Rio Acre nem está tão cheio assim. Não é? Então, eu desconfio, é só uma desconfiança, que tenha sido feita alguma danação ali rio acima e isso está prejudicando aqui para baixo. Pode ser que eu esteja errado. Enoque, coloque luz nesse debate. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tan. Boa tarde a todos. Na verdade, assim, o Rio Acre ele sofre, todo ano sofre uma sazonalidade, né? Sobe rio, sobe a água, desce, ele enche e seca, assim, às vezes na velocidade muito grande, né? Isso é típico dos rios acrianos. A gente realmente tem uma turbidez desde sexta-feira, muito alta a turbidez. Desde quando começou o inverno, vez por outra a turbidez aumenta, mas estava ali aumentando por 24, 36 horas, já voltava à normalidade praticamente, né? De sexta para cá ele perdurou muito, né? É tanto que a gente tenta manter o sistema normal, com essa turbidez que dispara por 24 ou 36 horas, porque a gente consegue contornar através da nossa distribuição. São vários reservatórios, a gente vai controlando. Mas de sexta para cá, ele infelizmente passou de 48, então para 72 horas com uma turbidez alta, né? As nossas zetas, elas foram feitas para tratar uma água com uma turbidez no limite, né? Acima de 1.200, acima de 1.500, ela vai ter dificuldade de tratar. Então, 1.200, 1.500 o quê? De turbidez. Ah, é uma unidade de medida que tem? Unidade de medida, é chamado NTU. Então, para você ter ideia, a nossa turbidez chega nos filtros, que é a última fase de tratamento da água, para ficar uma água pura mesmo, ela chega com 3 de turbidez, né? Alguns no centro-oeste do Brasil e a parte sul do Brasil, ela entra na ETA com 3 para tratar. Já vem limpa praticamente. Limpa praticamente. É quase só filtrar.
né? Então, na nossa, agora, entrou até agora em sexta-feira, 3.000 de turbidez. Então, tem que tirar todas aquelas partículas para reduzir para no máximo 3, para depois passar no filtro e mandar para as casas. Então, as nossas ETAs, elas não conseguem tratar esse volume de água na capacidade normal dela. Um exemplo, a ETA 2 trata 1.000 litros por segundo. Não consegue tratar mais de 800 quando está em 2.000 para cima. Então tem que reduzir a vazão, porque se a gente não reduzir, a água começa a sair suja. E a gente não faz isso, né? Às vezes as pessoas ligam, tá com água suja. É porque ali próximo teve um rompimento de adutora, e aí para a gente fazer a intervenção, de alguma forma entra a sujeira. Porque é o ponto que teve a ruptura. Quando está tendo água, ela vai expulsando a água. Quando a gente deixa de bombear água para poder fazer a intervenção, aí o que está de fora entra para dentro. Mas as nossas ETAs, elas são preparadas para tratar 1.000 uma e 600 a outra. Nessa turbidez alta não consegue. Por isso que foi reduzido. 25% mesmo? Foi 25%. A nossa intenção a partir de hoje é ficar no máximo em 12%, 15%. Né? Até sexta-feira vai estar normalizado, se Deus quiser. E nisso também, então, a gente tem um alto consumo de produto químico. Né? A gente tem, isso não é falta de planejamento, realmente a gente tem um estoque de produto numa capacidade máxima de 200.000 litros. A gente consumiu num só dia, na sexta-feira, 19.000 litros. Ou seja, um caminhão-tanque que vem de São Paulo para cá com produto químico, que ele é de fora, ele traz em média de 23, 25.000 litros. Serve para um dia praticamente. Ou seja, foi um caminhão num dia quase na sexta-feira. Então o consumo é muito alto e a gente tem que manter até um controle disso, sob pena de faltar. Como nosso estoque é limitado, a gente não tem condições de manter isso por muito tempo. Né? Então os caminhões eles chegam no máximo aqui a cada 10 dias. Eles entregam, voltam, recarregam e entregam de novo. Então nesse tempo tem um lapso temporal de 10 dias. Então a gente tem que manter esse controle quando a turbidez está muito alta, porque então a gente vai, apesar de não tratar, mas se tratasse, ela consumiria todo o estoque muito rápido. Então tem que também ter esse controle, né? Então a gente pede só a população que tenha um pouquinho de paciência, porque isso aí é uma ação da natureza, a gente não tem esse controle. O que a gente quer fazer agora, e está nesse ano com o recurso que o Bocalão nos garantiu, é a gente construir novas estruturas que permitam que a gente, embora que a turbidez dispare, a gente consiga tratar ao mesmo nível que trata na capacidade máxima de 1.600 a outra. É um problema da natureza mesmo? Aquela minha desconfiança, porque eu não vejo razoabilidade. É o que eu estou lhe dizendo. O Rio Acre, nós estamos no dia 7 de março. O Rio Acre está num nível até abaixo do que normalmente, quando você tem um inverno um pouco mais rigoroso, e o nosso inverno não foi, você tem um Rio Acre com água, um volume de água maior. O Rio Acre está num volume normal para a época. O que aconteceu? Me parece que, não sei se vocês já mandaram fazer alguma fiscalização para as cabeceiras do Rio Acre, alguma coisa, para ver se alguém fez alguma coisa. Se alguém fez alguma intervenção, Sim. Um desbarrancamento além do normal, porque isso aí é consequência de um assoreamento, não é? A gente tem assim, então, por exemplo, aqui próximo, Porto Velho, eles têm facilidade de tratar água porque é de uma represa e ela vai decantando naturalmente, né? Só que a química da água lá é um pouco mais difícil de tratar. A gente tem uma dificuldade, toda vez que o Riozinho do Rolo ou Espalha, que é bem próximo da nossa captação, eles recebem uma carga, jogam uma carga de água dentro do Rio Acre, a nossa turbidez dispara, que é aqui próximo, né? Passa pela Transacriana e tudo. Então, geralmente é quando esses dois que são mais próximos, eles estão cheios demais. E o Riozinho do Rolo, vamos lembrar, ele está um pouquinho abaixo, né? Isso. Quando ele aumenta o volume dele ali, digamos que represa para cá, não é? Represa para cá. Quando vem água do Peru, passando por Cia Brasil, Brasilé, eu tenho contato quase permanente com o gerente de Brasilé, né, lá do Saneac, né, no caso é o estado, e Chapuri. De lá para cá, tem 2, 3 dias, chega aqui a água de lá. Isso aí é normal. Então, mas a turbidez de lá para cá baixa um pouco. Ou seja, vai decantando no rio de lá para cá. Ele vai sentando. Quando lá está 3.000, aqui chega às vezes 3.000, mas muitas vezes chega a 2.500, 2.700. Baixou um pouquinho mais, né? Essa ação, eu acredito que foi mais próximo da nossa captação, próximo da terceira ponte.
esse volume de água que foi produzido, né? Então, quando o rio está mais seco, que recebe volume de água, ele vem agitando, por assim dizer, o leito do rio. E quanto mais seco está, mais lama vai ter naquela agitação, né? Quando está mais cheio, ele espalha mais e a turbidez vai baixando. Muitas vezes a gente vê o rio, a gente fala toldado aí, mas está com a turbidez baixa. Muitas vezes a gente pensa que está tranquilo. Muito sujo, muito barrento. Muito barrenta. Então, assim, o Rio Acre, na verdade, ele é novo, é um rio novo, né, que não tem pedras no seu leito. Está procurando o lugar dele ainda, o caminho dele, esse que é o problema. Isso, aí vai produzindo essa turbidez alta. E, infelizmente, isso aí já é desde quando foi construído as ETAs. Por isso que nós estamos focando, e a gente espera que a gente consiga ter a felicidade de conseguir água através de poços, né, que de um modo compense um pouco do rio. De poços? Poços, Você está falando do aquífero? Do aquífero, isso. Esse projeto ainda está na agenda? Está andando. Vamos tentar fazer a primeira perfuração teste dia 22. 22 de março? De março, isso. Se Deus quiser, vamos fazer um teste de 180 metros a 280 metros de profundidade. Né? Isso é muita coisa para quem lida com esse assunto? É muito ou é muito baixo, muito raso? Aqui, há poços com 1000 metros de profundidade, né? Então a gente vai fazer primeiro Então é muito raso. A gente comparado com o que a gente tem em casa, que é de 20, 30 metros, é profundo. Comparação à média de algumas cidades já é raso, né? Mas vai dar vai ter um geólogo que vai acompanhar, ele vai ver a estrutura do poço, se há possibilidade de ter água ou não mais profundo. Vamos conversar sobre isso com mais detalhes, que isso aí é interessante. Mas depois do intervalo, eu queria que você respondesse aqui a uma moradora ou um morador, a pessoa não se identificou, por favor, se identifique. Ele mora no Ruilino 3 e a comunidade do Ruilino é bem maltratada pelo SAERB. Sempre tem reclamação. Aqui ele está dizendo o seguinte: você pediu calma para a população, e aqui ele está dizendo, simplesmente aqui na minha casa não cai água, de jeito nenhum, no Ruilino. Mas eu queria que você respondesse a ele após o intervalo, pode ser? Pode sim. Vamos para o intervalo e a gente volta com o diretor-presidente do SAERB, o Enoque Pereira.